Veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Justiça Federal entende que pensão de ex-combatente que atuou na Segunda Guerra Mundial não pode ser acumulada. Depois de 10 anos de espera, a Orla do Paranoá, em Brasília, será devolvida para a população. Na entrevista especial da semana, eu converso com o juiz federal Alexandre Vidigal sobre a invasão de áreas públicas em Brasília e a herança que será deixada para futuras gerações. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Justiça Federal entende que pensão de ex-combatente que atuou na Segunda Guerra Mundial não pode ser acumulada com benefício similar do INSS. Acompanhe na reportagem. Aos 91 anos, o senhor Vasco Ferreira ainda se lembra bem dos momentos tensos que viveu enquanto soldado do Exército quando foi para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Tenente de Moura. Tenente Luiz Gonzaga de Moura, até salvou minha vida. Então ele disse, ninguém sai da estrada. E ele mesmo saiu para ir falar com um italiano que estava lá na beira, tentando pescar sem dar coisa. Ele saiu. Mas nós não obedecemos, né? Então, muitos saíram correndo também em direção àquela beira do rio. Não sabíamos que estava minado porque não estava marcado. Coisa antiga. Então, pisaram nas minas, mais ou menos umas 6 a 8, explodiram assim, pisaram e por indução. Bum, aquela coisa toda. Nesta ação, o cabo Ladeira morreu, o soldado Orlando Martins também morreu. O senhor Vasco é apenas um dos cerca de 25 mil homens que o Brasil enviou para a Segunda Guerra. Essas fotos da época revelam um pouco da situação vivida por eles durante o crítico período. Até o ano de 1942, o nosso país assumiu uma posição de neutralidade. Mas depois de alguns ataques, o Brasil entrou efetivamente na guerra, como explica este historiador. Os alemães, para intimidar o Brasil, começam a bombardear os nossos navios cargueiros com civis, os famosos ITAs, né? Que iam do norte a sul, levando civis e carga. Foram mais de 20 navios afundados, mais de 1.000 mortos, mais de 1.500 feridos. E isso a população brasileira se rebela, em vez de se intimidar, obriga Getúlio, a pressão popular, obriga Getúlio a declarar guerra contra os alemães e entrar pelo lado, balança pendeu para o lado dos aliados. Há exatamente 70 anos, a Alemanha foi formalmente declarada vencida na Segunda Guerra Mundial. Os militares brasileiros que fizeram parte desta história e defenderam o grupo dos países aliados ganharam o título de ex-combatentes e conseguiram certos benefícios, como a aposentadoria especial ou pensão, no caso dos herdeiros. Diziam a ele assim, olha, você vai conhecer a Europa. E ele ia todo feliz até que ele chegava lá, não era bem isso, né? Bom, e você tinha nessa fase o quê? Eles precisavam de mais soldados e precisavam levar então a parte do Brasil. Então o que se comprometeram a fazer? Olha, vocês vão correr um risco muito grande, mas nós vamos te compensar socialmente. Você não vai preocupar com sua família, você não vai preocupar com seus filhos, que até os seus netos nós vamos cuidar. Eles vão receber uma pensão que vai passar, você não vai ter que se preocupar com isso. Então, isso foi um acordo social que foi feito na época. O objetivo, né, desta aposentadoria especial de ex-combatente, frise-se aqui, porque para você ter direito a essa aposentadoria, você não precisava ter contribuído para nada. O fato que desencadeia ela e que dá direito à pessoa é ela ter combatido na Segunda Guerra Mundial. O que é diferente, todos nós sabemos hoje que para a gente ter direito, por exemplo, no regime geral de previdência, no INSS, a gente tem que ter pelo menos o quê? 15 anos de contribuição para o INSS, no mínimo. O senhor Vasco, citado no início da reportagem, considera bem importante essa aposentadoria especial, até pelo trauma que os militares passaram durante o período da Segunda Guerra.
E nós temos que reconhecer que isso foi um pacto social. Eles perderam muito, tantos que morreram quanto os que não morreram, perderam muito nessa viagem para a guerra. E houve muito caso de alienação mental posterior à guerra, por causa do estresse da guerra. Muitos ex-combatentes já não estão mais aqui para contar as próprias histórias e aproveitar o benefício, mas os herdeiros ou dependentes podem usufruir dessa vantagem. Mas existe um detalhe no que diz respeito à acumulação do benefício. O que não pode é o mesmo instituidor da pensão gerar duas pensões. Então, se a pessoa ela é aposentado, né, ela não pode deixar duas pensões, uma, por exemplo, decorrente de soldo de militar e outra de ex-combatente. Há muitos pedidos nesse sentido, mas a Justiça tem entendido que só tem direito, né, quando elas não... Só pode acumular, primeiro, se o benefício for de caráter previdenciário, e segundo, se o militar tiver retornado à vida civil, não tiver outra aposentadoria na condição de militar, por exemplo. Uma viúva chegou a entrar na Justiça pedindo pagamento de pensão especial juntamente com outro benefício que já vinha recebendo do INSS, que era a pensão por morte do marido ex-combatente. O TRF da Primeira Região entendeu que a mulher tem direito à vantagem militar, mas não pode acumular as duas pensões. A segunda turma do tribunal considerou incontestável a condição de ex-combatente do marido da viúva, já que ele realizou mais de 2 viagens em zonas de ataques submarinos entre 1941 e 1942. O colegiado destacou que a mulher pode agora optar pelo benefício mais vantajoso, podendo abrir mão da pensão recebida do INSS. Depois do intervalo, voltamos falando de justiça e meio ambiente. A população de Brasília recupera a orla do Lago Paranoá. Até já! O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entrou com uma ação civil pública contra o governo em 2005, alegando omissão na fiscalização das ocupações na orla do Lago Paranoá. A sentença determinando a recuperação da APP, Área de Preservação Permanente, transitou em julgado em 2011. No mês de setembro, a AGFIS, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, começou a derrubada das construções irregulares às margens do Lago Paranoá. Uma vitória da população de Brasília. Confira na reportagem. Em todo o país é possível ver diversas áreas de preservação ocupadas sem qualquer tipo de permissão. Na capital do país, por exemplo, as construções irregulares são encontradas até mesmo em regiões mais nobres. Mas se engana quem pensa que tudo isso passa despercebido. Os casos têm chegado à justiça. Recentemente, nesta área de Brasília, por exemplo, foram derrubadas construções de alto padrão após uma decisão judicial. A orla do Lago Paranoá, que é pública e de preservação permanente, já está parcialmente desocupada. E esta piscina, por exemplo, que antes fazia parte da área de lazer de uma família, agora não integra mais o espaço de diversão dos moradores da residência. Até mesmo a casa de um deputado federal foi alvo da derrubada. E a operação para liberar os 30 metros da orla do lago deve seguir por pelo menos mais 1 ano e meio, como explica a presidente da Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Eu tenho certeza que cada ação que a gente fez esse ano, que foram ações feitas com critério, com transparência, elas serviram de exemplo, mostrando que nós não estamos de brincadeira, nós estamos falando sério, o que não pode, não pode. Não importa se é o metro quadrado mais caro do Distrito Federal, como no Lago Sul, ou o mais barato do Distrito Federal, exemplo do que a gente fez no Sol Nascente. A área pública é pública e não vai poder mais ser invadida. O secretário de Gestão do Território e Habitação do DF afirma que já está sendo elaborado um projeto para uso controlado da área pública que estava ocupada indevidamente. Nós faremos 2 projetos. Um primeiro projeto que é um projeto simples, só de uma via ali que as pessoas possam fazer suas caminhadas, correr, andar de bicicleta, direcionando o pisoteio e o caminho dos pedestres, dos visitantes, para justamente não causar danos ambientais. E depois um outro projeto maior, mais detalhado,
e muito mais complexo que será debatido e construído com a sociedade para que em cada unidade de conservação e cada trecho a gente avalie o que a comunidade espera do uso, né, controlado desses espaços e, ao mesmo tempo, de que equipamentos podem ser, de fato, colocados ali. E em todo o Brasil é possível encontrar situações parecidas de ocupação irregular. Em Alter do Chão, município de Santarém, no Pará, uma casa de veraneio construída às margens de um lago também terá que ser demolida. Isso porque o casal, proprietário do imóvel, desrespeitou a área de proteção ambiental e construiu sem qualquer autorização. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Além da derrubada, a Justiça determinou a reparação dos danos causados no local. Este advogado lembra que quem constrói em área de preservação está sujeito a diversas punições. A primeira punição está na própria Lei de Crimes Ambientais, no artigo 38, da Lei 9.605 de 98, que prevê de 1 a 3 anos de detenção e ou multa. Então, essa é uma multa penal. E, além da detenção e multa penal, existe também a previsão dessa mesma tipificação para punições administrativas. Então, o órgão ambiental local, ele pode se valer dessa mesma tipificação do artigo 38 para estabelecer também uma multa administrativa. Além disso, existe a responsabilidade civil ambiental dele, que então é possível haver uma compensação, uma ação de indenização por aquele dano. Segundo o coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, ainda há muitos casos de degradação de áreas de preservação permanente no Brasil, mesmo com as intensas fiscalizações. Então, o IBAMA ou outros órgãos ambientais agem e fazem as fiscalizações e as autuações e punem os infratores por ter desrespeitado a norma. Muitas vezes também essas infrações ambientais se caracterizam como crimes ambientais. E aí entra o papel da justiça para apurar essa irregularidade. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal Alexandre Vidigal sobre a ocupação irregular do solo em Brasília e as ações que chegam à Justiça Federal. Fique com a gente. No mês de fevereiro, em uma entrevista com o juiz federal Alexandre Vidigal, da Seção Judiciária do DF, sobre a desocupação do condomínio Sol Nascente, um telespectador comentou que a Justiça tinha 2 pesos e 2 medidas para invasões promovidas por pobres e por ricos. Doutor Alexandre volta ao interior e gostaria que o senhor comentasse esta tão esperada derrubada das mansões do Lago que nós havíamos comentado naquela época. Qual a sua avaliação? Olha, Vera, a rigor a avaliação não deveria ser de surpresa, né? Porque se a ilicitude, o desvio com o patrimônio público está sendo cometido em uma região nobre, tem que ter a reação do Estado em todas as suas consequências, como se fosse uma ocupação em um lugar mais carente também. Não deveria haver a surpresa. Se há, é porque, de fato, a percepção que o cidadão tem é que o Estado ele concentra mais a sua atuação e tem mais eficiência na atuação quando enfrenta os problemas dessa dimensão em que se tem os pobres como atores, do que quando se tem a camada social mais bem privilegiada. Então, de alguma forma, procede essa crítica, porque na questão dessa ação das derrubadas da área invadida nas mansões do Lago, a ação era de 2003, 2015, finalmente transitou em julgado. Qual é a sua avaliação dessa demora? Desse processo? Aí há 2 questões a serem consideradas, Vera. A primeira delas é que esse tipo de ação, que é uma ação que tem por objetivo proteger a coletividade, ela confere ao juiz uma série de instrumentos processuais que legitimam o juiz a atuar de ofício. Mas o que acontece? A cultura do juiz, de regra,
muito em razão das relações privadas, é uma cultura na qual o juiz só atua se provocado. Então, muitas vezes é difícil para o juiz se aperceber, se desvincular de toda essa sua forma tradicional de trabalhar só mediante provocação e, em casos como esse, vir a tomar medidas de ofício. Seguramente, num caso desse, se tardou tanto, se demorou tanto, porque certamente deve ter faltado essa eficiência que a própria lei confere ao juiz para atuar de ofício e tomar providências mais céleres. O senhor tem uma experiência né, em situações semelhantes, digamos assim, em Vicente Pires e na Arniqueira, que tiveram decisões que foram tomadas. Como é que foi essa sua experiência nesses dois casos, que são similares à questão do lago? Exatamente. Inclusive, nesses casos de Arniqueiras e Vicente Pires, nós não estamos falando em comunidades carentes. Estamos falando em classe média alta ou classe alta, dada a necessidade dos altos investimentos que se tem que ter naquela área para se construir um imóvel, né? E ali conseguimos, até onde eu sei, avançar bastante no que se refere a evitar a ocupação irregular daquela área e a tomar medidas eficientes e concretas no que se refere à retirada, ao afastamento de toda ocupação irregular, inclusive com demolições. O que foi feito lá? Ali eu tive a oportunidade de atuar exatamente nos limites que a lei me confere e que me legitima, atuando de ofício. Determinei uma série de providências não requeridas pelo autor da ação à época, o Ministério Público, providências essas que foram muito eficientes. O senhor pode dar exemplos? Sim, diversas situações, como por exemplo, proibir que o próprio Estado, o governo do Distrito Federal, passasse a instalar e manter naquela região instalações de energia elétrica, instalações de fornecimento de água, impedir que advogados e arquitetos assinassem projetos para aquela área, impedir que bancos promovessem, operassem financiamentos habitacionais para aquela área, impedindo que empresas de material de construção se instalassem naquela área. Ora, se a área é irregular, porque pertence ao patrimônio público, ela está sendo invadida e existe a partir disso todo um cenário, toda uma estrutura que, ao invés de desestimular essa ocupação irregular, acaba estimulando, então, naturalmente, qualquer atuação do Estado se verá com alguma dificuldade para alcançar um êxito em se evitar essa ocupação irregular. Inclusive com invasões de áreas ambientais. Agora, vale destacar que candidatos se elegem prometendo regularizar áreas irregulares no Distrito Federal. Como o senhor vê esse absurdo? Infelizmente, esse é um problema que ocorre no Distrito Federal há muitos anos, né, Vera? Esse tipo de política da ineficiência, da tolerância da autoridade pública, do poder público, ele sempre teve em Brasília uma vertente bastante política e até econômica. O que as pessoas têm que entender é que essa tolerância, essa indevida tolerância do poder público, ela não gera direitos. A qualquer momento pode vir o próprio Estado, seja pelo Poder Executivo, que tem sua alternância, seja pelo Poder Judiciário, quando provocado, desconstituir toda essa estrutura que foi montada para se permitir essa ocupação irregular. Não importa o tempo que as pessoas estejam ali, não gera uso capião? Em terra pública, não. Em questão ambiental, também não. Esses institutos do direito privado, e que poderiam levar a essa falsa percepção de que se o proprietário, o titular do bem, ele não se opõe à minha ação de ter esse bem, e isso me levaria a ser o titular, essa transferência se confirmaria quando você tem o bem público, a proteção à coletividade, como no caso do meio ambiente, não há a geração desses efeitos. Agora, eu como cidadã, lhe confesso que comemorei, porque eram tantos memes na internet comemorando, as pessoas com seu isoporzinho indo para a beira do lago. É uma decisão que reforça a cidadania.
Sem dúvida, porque o que se tem que estar atento na atuação judiciária, Vera, é que pior do que a ação de quem comete um desvio é a omissão ou inércia ou ineficiência do Estado em reagir a essa ilicitude. Por quê? Porque isso gera a sensação de impunidade, a sensação de estímulo a se continuar errando. Então você comemora porque há um efeito pedagógico nessa decisão, há um efeito pedagógico nessa solução que foi dada e nas demolições que foram feitas, no sentido de que não faça, porque se fizer, será coibido. Se isso é espaço público, que ele tenha efetivamente essa destinação. Ou seja, é uma medida didática, vale para o pobre e vale para o rico. Exatamente, indistintamente. Tem que ser assim. Se há percepção de que só acontece com o pobre e não acontece com o rico, essa percepção, se não está equivocada, tem-se que adotar medidas para que o fato seja, tanto para o rico como para o pobre, exatamente a mesma medida. Agora, às vezes, tem decisões que a população comemora, passa um tempo, eu digo, ao me referir a essa cultura de grilagem no Distrito Federal. Vem um novo governador aí, como já aconteceu em governos anteriores, estimulando invasões. De que forma que se muda isso, doutor Alexandre? Olha, na minha visão, e essa experiência eu trago lá do Cade de Arniqueiras, muda-se isso trazendo a responsabilidade, inclusive criminal, dos agentes públicos omissos. Nós tivemos em Brasília governos e governos que estimularam esse tipo de ocupação, seja em terras públicas, seja em terras com alguma vinculação ambiental. E houve o estímulo por interesse político ou por interesse econômico. Não é só aquele que ocupa irregularmente que tem que ser chamado à responsabilidade, mas tem que ser chamado também, e primeiro, a autoridade pública. Responde, no mínimo, por dois aspectos, do ponto de vista da repercussão jurídica, por improbidade administrativa e por prevaricação. Porque há uma falsa ideia também no país de que os ilícitos, quando praticados contra o patrimônio público, eles só comportam ser desconstituídos se for ao judiciário e houver uma decisão judicial. Mas não é assim que deveria funcionar. Porque as autoridades públicas, elas são investidas do poder de polícia. Então, quando há algum desvio com relação ao patrimônio público, seja por uma ocupação de terra pública ou por uma terra que tenha proteção ambiental, a administração, com seus agentes, ela tem poder para embargar a obra, para demolir a obra, ela não precisa se socorrer do judiciário para conseguir esse resultado. Pode até ser necessário, mas não é a primeira providência. Não precisa esperar. E por que se esperou? Então, que se responda judicialmente por isso. Seja o fiscal da agência de fiscalização, seja o governador. Todos, na minha visão, são, na mesma medida, responsáveis por esses cenários de desvios e irregularidades que se tem em Brasília e, eventualmente, em outras cidades. Eu queria tocar num ponto, Vera, se você me permite, ainda com relação a por que essas coisas funcionam assim. Na minha visão, numa experiência já de 25 anos como magistrado, os juízes no Brasil deveriam fazer uma releitura do garantismo. Por quê? Porque a mesma Constituição, que é uma carta de direitos, é uma carta de deveres também. E há muito tempo, em muitas áreas, em muitos setores, seja na área criminal, na área ambiental, na área em que se busca dar, no campo de atuação do juiz, em que se busca dar um atendimento à coletividade, o juiz ainda tem muito foco no garantismo do indivíduo. E nessas questões em que se envolve o coletivo, na minha modesta visão, a leitura do juiz deveria se focar mais na garantia do coletivo e da sociedade. Nós temos no país, certamente, os advogados mais habilidosos e criativos do mundo. Todo tipo de tese e teoria é trazida a um processo na defesa do seu cliente
E é triste ver quando teses absolutamente descabidas, despropositadas, são aceitas por juízes e essa aceitação acaba levando-se a uma criação de direitos. E daí os processos demoram tanto. Ou seja, o indivíduo invade e quando vem o Estado, ele ingressa com uma ação e o Estado juiz assegura a permanência dele. O garantismo do eu. E o garantismo do coletivo, que na minha visão deveria imperar, porque houve uma violação primeira contra a sociedade, esse garantismo é esquecido. Então, para advogados extremamente habilidosos como temos no país, deveríamos ter juízes um pouco menos ingênuos, na minha visão, um pouco menos despreparados. Fazer-se uma releitura. A nossa Constituição não é uma carta de direitos, é também uma carta de deveres. Que vale, então, o garantismo do coletivo. Exatamente. Obrigada pela sua participação mais uma vez no Inteiro Teor e volte sempre ao nosso programa. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até o próximo encontro.